Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Divulgo mais uma vez que no próximo dia 18 de agosto eu estarei em São Paulo ministrando o workshop Terapia dos Fractais. É uma terapia inédita, é um trabalho inédito que eu vou mostrar novamente. Já fiz um workshop ano passado. Aí está o endereço, o contato para que você pergunte as orientações, as informações sobre o workshop. viviane.evento@hotmail.com, dia 18 de agosto, um sábado, em São Paulo, workshop Terapia dos Fractais. Depois desse workshop, você não será mais a mesma pessoa. Hoje eu não vou com muitas delongas, vou entrar no assunto diretamente, mas antes eu gostaria de fazer uma lembrança que para mim, Eustáquio, é muito importante. Amanhã, 27 de julho, o programa Vida Inteligente completa 7 anos de vida. Como nós chegamos, como eu cheguei até aqui, desde 27 de julho de 2005 até 26 de julho de 2012, só a lei deve saber isso aqui, porque ninguém sabe o que acontece, né? Vocês ligam o seu televisor nas quartas-feiras que era, na quinta-feira e está tudo bonitinho aqui, vocês recebem informação, mas não tem nem ideia do que acontece para que isso aqui seja possível. Mas, graças à lei, graças a tudo aí que nós falamos em todos esses anos, aqui estamos, vamos até onde tiver que ser. 27 de julho de 2005. Coincidentemente, isso eu que falo, Eustáquio fala, eu não falo por ninguém, 27 de julho de 1899, uma data muito célebre também. Pelo menos para quem sabe do que eu vou falar, do acidente em Lisboa. Aconteceu em 27 de julho de 1899. Coincidência? Não sei. São datas significativas, é uma felicidade poder partilhar essa minha alegria com vocês. E o tema que se apresentou para hoje, muitas pessoas dentro da nossa rede virtual falavam sobre esse assunto. Puxa, Grego, pede para o Jorge falar sobre esse assunto. Por que vocês não abordam esse assunto? Então a gente sempre recebe essas orientações, esses pedidos com carinho e deixamos lá, esperando que aquilo lá um dia se manifeste para se apresentar. E realmente dessa vez foi o que aconteceu. Hoje nós vamos falar sobre... Como é que é o nome? Sim, tá, olha, sumiu. O Dragão do Umbral. Jorge, boa noite. Você tá bom? Boa noite, tá. Tudo bem? Deu uma zica no processador aí. Você vê? De vez em quando o processador, ele dá... Então, olha, eu estava com saudade de você, né? Idem, faz tempo que eu não vim aqui, né? Então, a gente mora na mesma cidade, mas é assim, né? Tem que ser, mas o importante é que a gente está perto, a gente sente. Acho que faz um mês que eu não vim. Acho que sim. Tá Acho que sim, falta. O nosso público fica ávido pela sua presença, então sempre a celebração é maior quando você está aqui. Então isso, a alegria... É igual, né? É que quando eu venho a gente... Para mim é bom, porque eu gosto muito de falar. Isso. Gosto muito de conversar contigo, gosto muito de conversar com vocês todos, com quem está aqui. Aí para mim é um presente poder vir, né? Só que nesse período eu estava de recesso. Recesso. Isso aqui todo mundo faz o seu recesso aí. Estava dando uma geral na estrutura e não deu para vir. Ô Jorge, eu queria começar já fazendo... Você não trouxe para ler aquele texto que você me enviou por e-mail? Aquele está assim, super. Super. Enquanto isso, o Fernando... depois pode ler que está... Pede para uma coisa muito imprimir a chamada, o Silvio está lá dentro, o Silvio pede para imprimir a chamada que eu fiz do programa essa semana. Eu ia fazer isso. Muito procedente, eu ia fazer isso, mas acabei esquecendo. Aquilo é um trecho de uma aula... Exatamente. De uma série chamada Alvorada da Sociedade Brasileira de Obiose, da época do seu Vidal. Então foi de lá que eu tirei. Sim, eu sei. Eu vou buscar aquilo que mais se adequa àquilo que se apresenta. Sim, né? é bem procedente. Então, enquanto essa chamada que eu fiz, a mala direta... Aquilo pode ser lido a qualquer tempo durante a conversa. Eu queria fazer uma pergunta que tem que ser a primeira. Determinadas religiões chamam determinado lugar de inferno, que a gente já sabe, já falou inferno. O inferno seria o lugar da penitência, da coisa ruim, de onde nós vamos ferver se não seguir aquelas coisas. Os outros de determinada doutrina
chamam de umbral, que seria a zona umbralina, aquela zona que tudo é escuro, onde essas coisas se documentam. Primeira pergunta, antes da gente entrar no tema, o que é, do seu ponto de vista, umbral? Tá. Então, primeiro um abraço. Manda um abraço, então. Um grande abraço para você, estar com saudade de vir aqui conversar. Uma coisa que é importante falar antes, então tem um livro que o professor Henrique José de Souza escreveu com o rosto de Luna, Ocultismo e Teosofia, ou Ocultismo e Eubiose. Daí no início tem uma frase que o professor diz assim: a realidade é o mistério. Então, todas essas fantasias que as religiões inventam, que os pseudo-ocultistas inventam, que essa fomentação, esse viver do meio dos outros, isso tudo é fantasia, sabe? Só que a realidade, ela suplanta qualquer fantasia já é inventada. A realidade, ela suplanta qualquer filme de ficção que se vá ver no cinema hoje, né? A realidade, ela suplanta qualquer limite que a ciência pensa que já tenha atingido, que a tecnologia pensa que já tenha atingido. Aonde terminar, né, o ponto de visão do homem em termos de mente concreta, aí começa a realidade. Então isso é importante e está dentro do que a gente vai conversar hoje. Aí se você quiser ler isso aí, então procede. Tá. Então vamos lá, já chegou aqui. Eu vou pegar o óculos aqui, se fizer barulho é o microfone passando aqui. A chamada que eu fiz, né, nós temos a mala direta e tem outras pessoas que só ficam sabendo através das redes e muitas vezes essa informação não vai. Toda vez que a gente faz o programa que vai passar amanhã é isso e a gente faz uma descrição. Então, sobre o tema de hoje, o dragão do umbral, a mala direta que foi mandada foi essa. As criações positivas, no seu conjunto, formam aquilo que chamamos o nosso ego, nosso eu superior, nossa alma divina. Ao conjunto das criações negativas, podemos denominar de dragão do umbral. Por isso, todos os ocultistas fazem um romance, teatralizam o dragão do umbral, assim como as seitas, de um modo geral, fazem o diabo, porque, de um modo geral, é o que mais existe no homem. Exteriorizam aquilo como história da carrochinha, mas, em verdade, tudo existe em nós mesmos. É o conjunto das nossas tendências inferiores. Tanto assim que quando o discípulo começa a ter as suas visões com a Divina Mãe, para continuar usando uma alegoria, uma deusa se apresenta de várias formas. Também se apresenta um dragão. Ele pensa que está sendo atacado por magia negra, mas é o contrário, está vendo o seu retrato. Ou então está vendo a sua fantasia. Todos já compreenderam que um representa os poderes físicos, por assim dizer, enquanto outro representa a sabedoria, a inteligência. E para aqueles que já alcançaram um certo grau de discernimento, é preferível ser inteligente, sábio, embora aparentemente fraco do que forte, mas ignorante, porque não fosse assim, o mundo estaria superlotado de adeptos. É importante atentarmos para isso, porque toda a nossa evolução futura, todo o nosso destino depende das causas que criamos no momento presente. Então é isso. Eu pedi para você ler, porque tem essa frase no meio, que daí diz exatamente o que é o que se chama de dragão do umbral, que é só o somatório, né, das tendências negativas de cada um, né? E no final também está interessante, que fala que o nosso futuro depende integralmente das causas que nós venhamos a criar agora. Isso integralmente. Tanto é que nós vivemos hoje os efeitos de causas que já criamos anteriormente. Bom, então primeiro umbralis, ou antes era limbral, até por volta do século XIII se usava o termo limbral. Ele é aquela pedra que fica é soleira. A soleira? A soleira, o nome da soleira é umbral, antes chamava limbral. Então, o umbral é aquilo que dá acesso a outro ambiente. Por conta do nome e da derivação de umbral para limbral para lumbre, então se liga com a questão de luminosidade.
Mas isso de dizer que daí o umbral é um lugar escuro, não sei o que, cheio de demônios, isso é só fantasia. Não existe nada disso. Antigamente, então, nas iniciações, a maneira romantizada como as iniciações chegam até nós hoje, então falo que no Egito, o hierofante, então, ele era colocado na cripta e ficava de 7 dias a 7 meses, né, em estado de catalepsia, e aí então o discípulo acompanhava o veículo dele, que daí se projetava no mundo dos mortos, para então se deparar com o dragão do umbral. Em outras ordens, então o discípulo toma uma determinada coisa, então ele é assistido pelo mestre, pelo orientador dele, e então ele se desdobra e vai se depara por 3 dias com o dragão do umbral. Então alguns dizem que não são 3 dias, são 7 dias, e há 7 fases para vencer, mas são só analogias, sabe? Então, porque o embate, o confrontar essa realidade é no dia a dia, é o que a gente estava conversando aqui antes, os assuntos do dia a dia, é isso que se pensa que só acontece em uma cripta que existe lá embaixo da pirâmide de Quéops. Muitas vezes, só para aproveitar, muitas pessoas dizem que ou no sono, ou no sonho, ou naquele intermediário, essas coisas, se veem em lugar escuro, fracas, quase que se arrastando, isso aqui. O que seria isso aqui, vamos dizer? Isso não tem a ver. Não tem nada a ver. Nós já falamos sobre sonhos aqui em outras ocasiões, mas geralmente ninguém uma descrição que eles dão. Sim. Oh, eu acho que eu tive num umbral. É que o sonho, é porque se criou essa figura. Isso. Assim, a criação que se faz essa mística com relação ao umbral, como foi dito, é exatamente igual fizeram as religiões com relação ao diabo e ao inferno. Então, grandes mentiras, né, grandes verdades cósmicas deturpadas, transformadas em mentira, para servir um propósito que é criar o medo, só mais nada. Né? E aí depois disso vem toda aquela mística. Então a pessoa, não, eu me deparei com o meu dragão do umbral, eu no sono enfrentei o dragão, que não é assim que funciona. Então assim, grego. Que é uma palavra já cristalizada, por isso que eu estou insistindo no assunto. Não, eu sei. Porque nós temos que diluí-la. Mas nós vamos. Então tá. Nós vamos falar como é que ele é formado e como é que se desmancha, né? E na essência o que o alimenta. Bom, a gente tem uns 45 minutos, vai dar para falar tranquilo sobre tudo. Então, o conjunto de tendências negativas que o ser humano tem para resolver, né? Que tendências? O que a gente traz de karma para resolver? Não só de uma existência, mas de N, todo aquele lastro que eu trago. Todos que nos antecederam. Isso aí, somado com todas as minhas ações contrárias à lei, todos os meus pensamentos contrários à lei, todas as minhas emoções contrárias à lei, isso gera um conglomerado, que sabe que cada pensamento, cada emoção, ele é um elemental que é gerado. A gente já conversou sobre isso, né? Então, fazer um parênteses. As pessoas, então, assim, dentro dessa questão da mística e da mítica, então procuram, assim, eu quero ser um alquimista, eu quero ter um conhecimento oculto, eu quero estudar o ocultismo, o hermetismo, o que seja, para aprender como dominar os elementais. Ondina, Nereida, sereia, gnomo, salamandra, duende, sílfide, nas redes fadas, virtuais você vê sobre isso um monte. O que é uma criancice? Me desculpe quem gosta desse lugar, mas é uma criancice, é uma perda de tempo assim, porque em vez de vocês, de quem gosta, ficar tentando arrumar uma maneira de controlar um elemental, e se você controlar tem que saber mandar, porque senão ele se volta contra você, mas em vez de fazer isso, deem atenção a um poder maior que é inerente a cada um de nós, que é o seguinte, não é controlar um elemental na natureza, é criar elementais, que são os pensamentos, que são as emoções, que é o que se cria no vital astral, no plano da mente concreta. Então, se eu tenho poder para criar elementais, em um plano inteiro, por que eu vou me preocupar em ter um conhecimento primário para saber como é que eu vou manipular uma ondina, uma sereia, uma nereida, uma salamandra, uma sílfide, alguma coisa assim?
A vida hoje ela é uma coisa séria, a evolução é uma coisa séria, não dá para perder tempo. E esse tipo de coisa é perder tempo, é você achar que você usar um chá vai te jogar numa região do astral que você vai voltar de lá iluminado. Não vai voltar de lá com o pé sujo de vermelho, mais nada. Entende? Então, isso é muito importante. Em termos de formação, então nós temos os elementais da natureza, que é isso que eu citei. Nós temos os elementais que são formados pelo ser humano no seu dia a dia. Pensou, sentiu, você vai formando o elemental. O que é formar o elemental? Você se aposta de uma parte do plano, né? E aí esse ser é criado, é um elemental, e a alma dele o que é? Aquela emoção, aquele pensamento que você teve. E ele vai agir em função daquilo. Só que os semelhantes se atraem, não é? No astral, no mental, no vital. E aí então o conjunto desses semelhantes em mim, né, aí é uma egrégora, é um elemental unificado. Esse elemental unificado, que assim, aquilo que assim, então, do Jorge emana 100 milhões de formas, pensamento e astrais, né, criados por ele nesses 54 anos de existência. E aí esse conglomerado, esse conjunto de coisas que eu tenho criado, de coisas densas, esse se pode dar o nome de ou habitante do umbral, ou guardião do umbral, ou dragão do umbral, ou qualquer coisa que se queira, ou uma egrégora negativa. Que é o quê? É o conjunto do que eu tenho de tendências negativas para resolver, e todos nós temos, esse é o processo da iniciação, mais as ações, né, os pensamentos e as emoções que eu tenho que sejam contrárias à lei. Isso é que é o que tem que ser resolvido. Por que a figura do dragão? Não, é porque há uma analogia, do ponto de vista oculto, que então todas as ações positivas que foram realizadas desde quando existe esse ciclo evolucional, então os iniciados, os adeptos, os bodhisattvas, todos os que vieram para trabalhar pela humanidade, todas as escolas de iniciação que trabalharam a favor da lei, elas criam uma egrégora, elas criam uma força viva, atuante, que ela é o quê? Ela é o contrário do umbral, ela é o somatório de tudo que de bom, tudo que de positivo foi criado por toda a humanidade em toda essa existência. Esse é o dragão celeste. Ok. E aí se cria então o oposto, que não, esse é o dragão do umbral. Na verdade, o conglomerado de forças que cada um cria é um elemental individual, é o seu próprio, vamos usar o nome de habitante do umbral, o dragão que seja. E aí se pegar o que eu tenho, mais o que você tenha, supondo que você tenha, mais o que mais alguém tenha, o conjunto desses, então dá a grande egrégora, né, de lesa evolução humana, né? Isso é o grande dragão do umbral, que é o somatório do medo de todos, é o somatório do egoísmo de todos, é o somatório como é que é o nome do negócio da erotização. Então, as dores de todos somados, todos os medos, tudo que de mais denso existe no astral, então isso está entrelaçado, porque todo símile está entrelaçado, e isso tem uma figura, né? E a contraposição disso, então, é o dragão celeste e o dragão do umbral. Eu poderia dizer que a figura de São Jorge matando o dragão tem um simbolismo enorme? Sem dúvida, é o próprio, porque daí as 4 patas do cavalo, né, simbolizam os veículos inferiores, mental concreto, astral, vital e corpo físico, comandados pelo Senhor, né, o Jorge, o Akdorj, que são os veículos superiores, vontade, amor, sabedoria, atividade, Atman, Buddhi e Manas, derrotando o dragão. Que dragão? As forças criadas contrárias à evolução que precisam ser sublimadas, porque, por exemplo, assim, vamos pôr assim em grego, é quase um processo de criação de símile, de turquismo. Vamos supor que o medo cósmico já não existisse mais, não é? O medo humano de maneira generalizada não existisse mais, só que daí dentro do meu mundo eu ainda mantenho o medo. Então esse processo de transformação que daí cada um passa, o processo de sublimação, o processo de iniciação é transformar e resolver e dar embate ao meu dragão do umbral e ao somatório de todos, porque se em mim já não existe medo,
mas em uma outra pessoa existe medo, o medo ainda existe. E a evolução hoje ela é coletiva, não é mais individual. Então eu tenho que fazer com que eu não tenha e dar embate às causas que geram medo naquele meu outro ser humano que é meu irmão. Isso é obrigação nossa. Então, esse conglomerado de forças, o dragão do umbral em cada um, né, o que tem que ser vencido, ele vem sendo um somatório de N existências, né? E ele se concentra, então assim, como é que é formado? Como é que se forma essa coisa na criatura humana? Como é que esse conglomerado mais pastoso, mais denso, né, de elementais, como é que eles vão se formando? Eles têm três caminhos principais de aglomeração, de aglutinação. Primeiro, são todas as formas criadas, todos os elementais criados ligados à questão do egoísmo. Egoísmo. Aí do egoísmo deriva o poder, a cobiça, a dominação, e daí do poder, da cobiça, da dominação derivam as guerras. Então, tudo que esteja ligado à questão do exercício do egoísmo, e o egoísmo daí ele decorre da incompreensão do que é a individualidade, do que é o ego, assim, do que é o eu superior, e aí como isso se individualiza, e aí a alma ela se coloca numa posição aparentemente superior à própria individualidade, ao eu superior, e aí disso deriva o egoísmo, e toda a vida ela passa a girar em função do que eu desejo, do que eu quero, né? E aí, em função disso, então, começa a se aglomerar várias cadeias, várias espécies de elementais. Essa é a primeira veia que alimenta o que se chama de dragão do umbral em cada um de nós, né? A segunda veia que alimenta, ou o segundo veio de vitalidade que vai alimentar e vai criar esses conglomerados que tem que ser resolvidos em cada um de nós, é a questão do sexo, né? Porque o sexo ele é um princípio animal, instintivo, né? E ele está ligado no plano físico a questão da perpetuação da espécie, da procriação. Então vai reunir uma unidade macho, uma unidade fêmea para procriar. Essa é a razão da existência do sexo no plano físico. Cosmicamente, o sexo existe como a energia que tende a unir alma e espírito, né? Ou matéria e espírito, que se queira. Quando então essa força primordial, essa força básica, ela é revestida humanamente pelo desejo, ela é transformada em desejo, então tudo que daí deriva, e não é pouca coisa, né? Tudo que daí deriva é contra a evolução, é lesa evolução. Então passa a ser lazer, dominação, exploração, elemento de consumo, elemento de degradação. Então assim, aí se cria uma grande horda de seres, de elementais, derivados do quê? Da ação de uma força primitiva, de criação, de reprodução, encapsulada, né, com desejos aí os mais estrambólicos possíveis, e as pessoas vivem em função disso. E cada vez que daí isso toma uma determinante, quando a pessoa se deixa levar por aquilo passa a ser a tônica na vida, então isso engorda, né, e atrai cada vez mais semelhantes, dando assim, força, deixando encorpado o que você tem que combater, que é esses conglomerados que se chama de dragão do umbral. Existe a concepção fora do sexo? Sem dúvida. Existe? Sim. Sem dúvida. Nós voltando no passado, quando você falou sobre antropogênese, aqui já em programas anteriores, você falou que o ser humano Sim, mas ele próprio gerava, ele era autogerável. Só que sempre tem que ver assim, sempre quando a gente falar de passado, o que antes era feito no passado e a gente toma como uma coisa fantástica, era um fantástico inconsciente. E agora a gente parte para o fantástico consciente, né? Então, a geração humana que existia antes da separação dos sexos em meados da raça lemuriana, que foi feita pela polarização do prana, então isso era uma geração independente, né? Eram hermafroditas, mas inconsciente. Independente disso... É por isso que eu te pergunto, que era um tipo de concepção sobre um ser inconsciente ainda. Totalmente agora, inconsciente. Por isso que eu te perguntei se hoje, Sim. com toda essa consciência que nós temos, é possível a concepção não, sem a... Mas hoje, para o ser humano, ainda não. Mas, ainda não. Mas aí existem seres que criam semelhantes por um poder chamado Kriya Shakti.
A gente já falou aqui sobre as Shaktis, né? Sim. Sobre Mantrika Shakti. Então, Kundalini Shakti, então tem um poder chamado Kriya Shakti, no qual é criado um ser semelhante. Físico? Físico. E se desenvolve. E vem. Os que vêm de baixo para cima. Nada a ver com tulguísmo, né? Nada, uma coisa. Em alguns casos, sim. Alguns casos, sim? Sim, alguns casos, sim. Puxa vida. Os que vêm de baixo para cima geralmente são criados com Kriya Shakti. Assim, aí tá. Nesse aspecto, sim. Então. Já são criados, não tem nada a ver com a questão da troca, já vêm prontos, então. São seres normais. Não é a troca que vai fazer essa mudança. O processo de engendramento é que não precisa da união sexual, mas a sequência normal de crescimento do organismo ela é igual, se bem que assim, são organismos preparados para viver um tempo diferenciado, né? Até porque não estão sujeitos às regras e à alimentação e ao que se usa na superfície. Sim, mas estando no plano físico, está sujeito a todas as nuances do plano físico. Duralex sed lex. Duralex sed lex, perfeito. Exatamente. Okay. Uma prova disso é Henrique José de Souza, né? Ficou na superfície, teve uma vida humana de 80 anos quando não era para ter tido, né? Bom, então, egoísmo, primeira grande vertente que gera o que se chama de dragão do umbral. Segunda grande vertente, a questão do sexo, que ele é transformado, que se pegou uma energia cósmica, né? uma energia instintiva de geração de semelhante, para encapsular como desejo, né? E aí então gira em função. E a terceira grande fonte, e essa é a fonte do que se chama de dragão do umbral, habitante do umbral, ou que seja, que é o conglomerado somatório, assim, é a soma de todos os nossos medos, né? A terceira fonte é o medo. É o medo. E o medo, ele pode ser dividido em, que isso é muito interessante. Primeiro, dentro do medo, com o terceiro foco gerador, identificador do dragão do umbral. Então, medo da dor física. Então, grande parte dos medos criados, eles derivam dos nossos medos de sofrer, decorrente de resquícios de memória que se tenha da forma como se tenha morrido outras vezes. Então, o medo da dor física... Você vem com essa tendência, você vem com essa lembrança. Você vem com essa memória como se fosse um inconsciente, Sim. né? Você vem já tendo... Isso permanece, né? Você sabe sem saber, né? Então, você tem medo da água, então, isso tudo tem a ver com... Tem a ver. Tem a ver, sim. Então, o medo da dor física. O outro é o medo de fracassar, né? E o fracasso daí em qualquer área da atuação, não é só profissionalmente, é comigo mesmo, é quando eu não consigo atingir o objetivo, é autocrítica, é com relação a não conseguir ter recurso, é com relação... Tudo que venha em relação à questão do fracasso é o segundo tipo de medo que mais gera elementos. O terceiro grande foco de geração de medo, daí é o medo da morte. Isso nós já abordamos aqui, né? E o medo da morte, daí ele se subdivide em outros, né? E o porquê que as pessoas têm medo da morte? Bom, primeiro é muito importante, né? Isso a gente conversar, que é o seguinte, assim, nós precisamos definitivamente acabar com o reinado do medo da morte. Nós já falamos aqui, eu gostaria até... Hoje, e a forma de acabar com o reinado do medo da morte é conhecendo e entendendo a vida. Sim, e hoje no almoço eu estava na mesa conversando com os amigos lá e recordamos isso por coincidência, que não existe coincidência, está aqui sendo abordado. E que eu não consegui reproduzir o que você tinha falado, que nós morremos todo dia, né? Porque o fato da gente dormir é como se a gente morresse, a gente acorda. Como é que é o sonho e como é que é o acordar que você falou? A diferença entre morrer e dormir é que quando a gente dorme, acorda no mesmo corpo. Sim. Só essa.
Que isso aí é o tipo de morte. É? A morte é igual assim, que só que você não acorda. Ou então que você acorda como? Que só para recordar aqui. Não, aí tem vários tipos, vai Nós fizemos depender. 3 programas sobre a Sim, morte e o pós-morte vai também. depender do teu nível de consciência do que é exatamente a morte e do que é exatamente a vida, né? Aí você pode ter Você consciência. deu definição para o sonho nesse processo também. O que seria o sonho que você Não, falou? o sonho é isso que eu disse, ele é como se fosse uma morte. A diferença é que depois do sonho você acorda no mesmo corpo. Ah, perfeito. Tá, ok. Né? Essa que é a Era diferença. isso, então. Que eu não... e aí a morte vai depender de o quanto conhecimento você tenha do processo. Né? Aí você pode continuar na tua rotina, você pode estranhar por um tempo, você pode permanecer ainda no entorno buscando alguma coisa que você não sabe o que é, e você pode, tendo conhecimento, seguir normalmente a rotina, como se acabou o meu dia de trabalho, eu vou seguir, depois eu volto. Tá? Então, o medo da morte, ele é baseado, e isso que é uma coisa interessante com detalhes que a gente não conversou da outra vez, e é a propósito, porque isso aqui mais gera densidade para o que a gente tem que sublimar, que é o que chama de dragão do umbral. Então, o primeiro medo da morte, a primeira razão do medo da morte, é o medo do momento da morte, dessa transição, como é que é, né, eu sair e deixar esse corpo físico, e o segundo seguinte, como é que é. Então, esse, por desconhecimento, é um grande medo. O segundo grande medo da morte, o medo de morrer, é o medo do desconhecido. Então, como eu não conheço o que vai acontecer em seguida, né, então eu tenho medo. Isso daí é relevante e tem a ver com um desses que eu falei antes, que é o original. Então, daí é o da dor física, o do fracasso, o da morte, e outro é o medo do futuro, porque o futuro sempre nos foi dito que é uma coisa que tende a apresentar risco, porque é um conceito do ciclo que passou, e a mídia fica o tempo inteiro criando coisas para... Sem dúvida. E esse negócio assim, daí a tempestade solar, não sei o quê, daqui a 4 bilhões de anos a galáxia vai se chocar, então fazem questão de ficar criando, transformando o futuro em alguma coisa que crie medo diariamente no ser humano. A gente vai conversar já o que é a egrégora humana com relação ao medo, o que é o grande dragão. Então, dentro dessa subdivisão do medo da morte, então, o medo do desconhecido, né? O terceiro grande medo de morrer decorre do desconhecimento ou da falta de confiança ou de segurança com relação ao que é a eternidade. Como eu não sei, não entendo e não acredito no que é eterno, quer dizer, não me conheço, então eu tenho medo que a coisa toda vai acabar. É outra parte do medo da morte. Outra parte do medo da morte é aquele medo que é derivado da ausência daqueles que você considera os teus entes queridos, familiares, amigos. Então, assim, eu não quero morrer porque daí eu tenho filho, neto, mulher, mãe, pai não tenho, mas tenho amigo, não sei o que e tal. Como é que vai ficar esse negócio chato pra caramba, vou deixar todo mundo aqui? Então, essa artimanha, esse artifício, né, gera um conglomerado. Você acha que isso aí que você acabou de falar, esse finalmente, é um artifício, por exemplo? Porque é o meu caso, por exemplo. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu só lamentarei, vamos dizer assim, a minha única preocupação, usando o termo que a gente usa aqui, seria de como é que eles veriam a minha passagem. Porque para onde eu vou, o que vai acontecer, não tem a mínima preocupação. Às vezes aí, nesse caso, é visto até como uma vingança. Então quando eu morrer, aí você vai se lembrar que daí não deveria ter feito isso e tal. Então você usa a própria morte como uma vingança contra aquele que te fez alguma coisa. São só artifícios, porque na verdade você está tentando... Não deixa de ser artifício, então. Sim, você está tentando analisar... Qualquer que seja a desculpa que você dê, é um artifício. É uma desculpa, é um artifício para que o medo consiga fluir livremente, porque é um medo. Sim. Né? Então, o medo da questão de deixar os entes queridos é uma das razões do medo da morte. A outra razão do medo da morte é exatamente o que a gente conversou agora um pouquinho, que é a experienciação de mortes que se tenha tido de forma violenta antes, em guerras, em também, não sei né, o que quê. você falou que você traz essa Exato, memória. Traz, e isso é uma besteira, porque assim, quando a morte ela acontece naturalmente, então não tem problema nenhum. E se você passou por um processo de uma morte violenta, você está numa grande batalha, você morreu na batalha, essas coisas assim que nós já passamos centenas de vezes, todo mundo já passou, né? É como se fosse assim
para quem passa pelo processo da morte, dessa morte assim inesperada, é assim como se você tivesse fosse mexer na tomada e tomasse um pequeno choque, pá. E é só, né? Sofre quem fica. E sabe por que daí sofre quem fica? Isso é uma coisa muito interessante. Então, já terminar, já volto no interessante. Então, além do medo dessa questão dos resquícios das mortes violentas que cada um de nós já teve, às centenas durante as resistências, né? Então, além disso, daí nós temos o medo que é derivado da questão do apego material. Posso complicar um pouquinho só? Deve. Tá. Vamos voltar. Isso Eu aí já tenho falamos. Um parênteses em aberto para falar. Já falamos N vezes sobre isso. Mas quando você fala, eu volto, apareceu de novo. Você fala, já passamos por esse processo centenas de vezes. Sem dúvida. Se não existe, já falamos N vezes isso aqui, se não existe a paridade de 1 para 1, como é que eu tenho essa impressão se eu não sou eu, se eu estou apenas alguma coisa? Não, mas, como é que é isso aqui? Mas só que é o seguinte, Grego... Ou eu trago de todo mundo, trago esse conjunto que me antecede, o que é? Teus, mas só que eu estou falando, não é com o grego, eu estou falando com você. Sim. Entende? Mas então eu tenho uma individualidade que eu carrego a mônada. A mônada. Claro. Mas a mônada é uma coisa só, eu sou parte dela, mas eu represento ela toda ou não? Não. Assim, cada uma pessoa ou cada um conjunto de 7 pessoas pode estar ligado a uma mônada, mas você está ligado a uma individualidade. E essa individualidade tem uma história. Entende? Você não pode dizer assim... Essa individualidade não é espírito, é mônada. Não é mônada? Mônada. Diferente. Mas o espírito, Atma Buddhimanas, que a gente chama de espírito, é a expressão da mônada. Ok, tá. Sim, esse é o imperecível, né? Sim, eu não posso dizer assim, eu fui o assaltante que roubou a maçã quando o farol estava passando. Eu posso dizer, não, eu estive ligado a ou alguma coisa dele e eu tenho que resolver. Você entende? Eu não posso dizer assim, não, eu fui A, B, C, aquele negocinho de... Aí então, o Jorge foi Jorge, José, João, Juca, Joana... Eu sou um monte de... Eu sou um conglomerado. Assim, a individualidade só existe, a multiplicidade só existe para evoluir, mais nada. Então, a questão das lembranças anteriores, né, dos medos que se tem, e a questão daí, o medo que é derivado do apego à matéria. Quanto mais apegado você é à questão da matéria, maior é o medo que você tem da morte pela sensação de perda daquilo. Então, esses aspectos formam, né, o medo da morte, que daí junto com o medo do fracasso, o medo... são 4 medos. Voltar não dá. Vamos em frente. Então, junto com esses 4 medos que eu já falei, que eu já não sei mais quais são, né? Então eles vão densificar, e junto com os outros 4 que daí, junto com os 3 primários, que daí é o egoísmo, o sexo e o medo, né? Isso aí, então, isso aqui é a egrégora. Uma coisa que é importante, aquele parênteses que eu deixei aberto agora, vi que eu perdi a mente concreta, mas a outra funciona. Então, aquele parênteses é o seguinte, o medo, né, ele é uma coisa instintiva. O medo, ele é animal, porque ele faz parte da sobrevivência. Só que daí no homem, o homem pega o medo e dá um encapsulamento mental nesse negócio. Não é só astral. O medo, ele é astral, porque ele é animal. Mas aí eu uso a mente para fazer o quê? Para imaginar o medo. Aí então entra aquele negócio do medo do futuro. Fala assim, não, porque... vai ter uma tempestade solar no sábado. Aí você imagina aquela onda de fogo do sol vindo e varrendo, né, o planeta, e daí o mar vai subir e a terra vai explodir e eu vou sentir aquela dor e aquela morte. Então, cada vez que alguém inventa uma mentira dessa, eu imagino 10.000 maneiras de morrer. Medo de morrer, medo de sofrer, medo do futuro, medo desconhecido, ignorância com relação à eternidade. Então, tudo isso junto, né, no dia a dia, e aí entra a questão da ação nociva da mídia, dos meios de comunicação, que só propaga dor, que só propaga medo, né? E esses incautos, esses arautos do apocalipse... Você, né, deu uma resposta brilhante numa rede agora, do né? Caos. Hã? Você deu uma resposta brilhante numa rede ali, virtual, sobre um associado lá que estava
postando coisas nefastas, coisas ruins, né? Ah, não me lembro. Alimentando. Puxa vida, você enumerou de A até Z e você falou que poderia até enumerar mais. Você deu as questões que não deveria fazer aquilo. O que uma pessoa, quando está fazendo aquilo, está alimentando, né? Isso é lesa evolução, isso é lesa humanidade, porque se eu crio uma notícia mentirosa, que é o termo único apropriado para isso, assim, não, porque vai haver uma tempestade solar, e aí o cara, não, porque então os flares solares de D1, que sempre fazem, há 12 mil anos aconteceu, então a explosão solar, e aí veio aquela onda de calor e afundou Atlântico, umas loucuras assim, sem pé nem cabeça, e as pessoas daí assim, na sua ingenuidade, acreditam naquilo e sofrem e criam seres, e aí vai densificando o que deveria ser resolvido. Isso é que constrói o dragão do umbral de cada um. E é isso que tem que ser resolvido. Então, essa é a maneira como se constrói, né? Essas coisas. Então, em vez de eu resolver o que eu já trouxe para resolver, que são as tendências negativas, as de danos, eu arrumo outras ainda, né? Eu arrumo outras, né? E isso vai ser passado para frente. Em algum momento, né, eu tenho que resolver. Vai e não existe isso, Grego, assim, de daí quando morre, e isso é outra mentira, né? Assim, quando morre, daí você vai e vai se deparar com aquele dragão, que daí você vai sofrer, não sei o quê. Esse é um outro tipo de medo, que daí faltou depois do apego material, que daí fica aqui. Que você vai ficar vagando do outro lado ali no... Que é o incutir no ser humano, as religiões incutem a mentira do diabo, do inferno, do sofrimento, ali, essas coisas assim. E não existe porque, assim, nós vivemos no mundo das causas. Os efeitos do que eu causo hoje, que assim, o que eu penso, o que eu falo, o que eu ajo, o que eu sinto, é que vai dar determinante do que vai acontecer comigo nesse interregno entre existir agora e existir depois. Que assim, o quanto eu vou ter que resolver no astral até que essa coisa seja sublimada e eu volte a nascer. Então, eu crio o meu dia a dia depois de morto. Então, pergunto assim, qual é o tamanho do teu dragão do umbral, Grego? Só tu que sabe. Qual é o tamanho do meu? Só eu que sei. E não é uma lagartixa, o cara é grande. Deve ser, né? Deve ser. Um rabão incrível ali. Só que é o seguinte... E cuspindo fogo ainda. Ah, não quero nem saber. Só que a gente vem, e quando se fala, vem que tem, pode vir, porque a gente nasceu para resolver. Se fosse simples, nós não teríamos nascido para resolver num final de ciclo consciente, buscando a lei, a favor da lei, no Brasil, junto da época que nasceu o Avatar. Então, se nós estamos nascidos hoje, nós, vocês, todos vocês estão aí, é porque vocês podem resolver, vocês devem resolver. E tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, então a gente fala assim, mas eu quero ser uma divindade, eu quero ser um iluminado, um adepto, eu quero assim, me elevar espiritualmente. Não precisa. Ascensionar. Não precisa, não, ascensionar nem comento. Isso aí não é. Não, mas é a terminologia usada. Sim, sem dúvida, isso é outra brincadeira, né? Então, não precisa subir para lugar nenhum, porque nós já estamos onde a gente tem que estar. O que a gente tem que fazer é não se comportar como inferior. De que maneira? No momento em que daí eu vou e resolvo isso que tem em mim, quer dizer, que é o dragão do umbral, que é o habitante do umbral, o que nome se queira dar, esse conglomerado de seres que eu tenho que resolver, no momento em que eu não tiver nenhum lastro de passado para resolver, eu sou o que eu sou, humano. E em eu sendo um ser humano livre de qualquer pendência, de qualquer coisa, qualquer lastro, né, contrário à lei, eu sou o que eu sou. E não só quem eu sou divino. Aí eu me fundo, né, com o mestre. Então você não tem que buscar em lugar nenhum, você tem que resolver. E onde que entra a resolução? Aí sim, entra nessa questão de resolver o dragão do umbral. E aquilo que está falando, não é que quando você morrer você vai se deparar com aquilo, e sofrer, e penar. Não, é no dia a dia. No dia a dia. Então, você tem uma tendência a fazer alguma coisa, você tem um medo de alguma coisa. A tua luta contra aquele medo, com outro dia a gente conversou lá no Facebook do rapaz que daí disse que queria parar de fumar e pediu uma dica, daí escrevi lá algumas coisinhas, né? Isso foi. E aí, 2 dias depois ele parou de fumar e depois de uma semana ele veio agradecer, não para mim,
que escrevia as coisas, né? Mas é porque nele já havia a força para ele, vontade, amor, sabedoria, atividade, isso é que faz. Então, assim, e você imagina assim, a ancestralidade, né, do conjunto de coisas que existia nele, para que daí se manifestasse como um vício, a dependência do cigarro. Como é você também. Sim. Imagina a ancestralidade, isso é dar de cara, isso é o embate contra o dragão do umbral. E vence, e é vencedor. E quando um vence, a lei vence em você, porque você derrotou e você sublimou alguma coisa que não se sabe a idade existencial. E vício, olha, eu vou dizer... Claro que sim, mas a mecânica é muito simples para resolver. É uma coisa coisas. terrível, nós já tratamos disso aqui. E você acha que daí vem uma difícil. coisa que é muito importante, que agora é hora da gente conversar, que é assim. Então, da mesma maneira como o somatório das ações e pensamentos e emoções contrárias à lei, isso toma densidade e se aglutina e tende a se alimentar, a retirar vitalidade e complicar a vida e atrair símiles, né? Isso é o que a gente vai traz de vidas e vai perpassar por vidas. Também existe o contrário, que é então aquilo que a gente conversou. Todos os atos, todas as ações, pensamentos e emoções criados por aqueles que trabalharam a favor da lei conscientemente na sua luta diária, coisas assim. Então, existem essas duas coisas. Quando a pessoa ela começa a buscar, né, o caminho de evolução, automaticamente, o buscar o caminho de evolução, adquirir conhecimento, é você dar embate ao dragão do umbral que em você habita. Ele não está em lugar nenhum, não está no Hades, não está em Duarte, não está no inferno, não tá, ele está cada um tem o seu dragão, né? Em cada um de nós. Então, no momento em que daí eu entro na vereda da iniciação, tudo o que existe de tendência negativa, isso, olha, aflora, a gente até está conversando aqui agora um pouquinho com o Vidão, então isso aflora e vem para ser resolvido por quê? Porque o mal quer ser resolvido, porque o mal e o bem são coisas que buscam e trabalham em direção ao equilíbrio, em busca da neutralidade. Né? Mal e bem cosmicamente se unem para combate à inércia. Então, eles tendem a querer se resolver. Então, tudo que tem de tendência negativa vai se exteriorizar e aí a vida vai ficar complexa, a vida vai ficar complicada, por quê? Porque só num processo alquímico de embate, né, àquilo que te cabe dar embate, aquela parte contrária à evolução que em você habita e de você se alimenta, porque você criou. Você não vai dar conta do que eu tenho para criar, do que eu fiz, mas do que você fez, sim. Só que daí, ao mesmo tempo, então você está, e aí vem a questão do quão necessário é você estar em uma escola de iniciação, porque quando você está na escola de iniciação, você está em um caminho, e esse caminho é o somatório de todos os aprendizados. Então, aquele caminho, o contato com o conhecimento lícito, com o conhecimento puro, com a fonte, aquela fonte prístina, aquele contato com o conhecimento do mestre, então isso te dá, né, um outro processo, o equilíbrio, que faz com que as escândalos, as tendências positivas que você tenha, elas aflorem também. Essa é a vereda de iniciação, essa é que fala a senda, esse que é o fio da navalha, porque nesse momento, então, o positivo e o negativo em você se dão embate. E a essa altura, só um vence. Ou você triunfa, ou você cai. Não é o teu dragão de São Jorge ali, né? Exatamente. A lança no teu dragão ali. Ou você lanceia e vence, ou você é devorado. Aí vem a esfinge, decifra-me ou te devoro. E a esfinge é uma representação também das dores do mal do dragão do umbral, se bem que ela tem uma outra tônica completamente diferente, ligada aí aos primórdios da raça lemuriana. Então, o combate ao dragão do umbral não é na morte, não precisa ter medo de eu vou morrer, eu vou dar de cara com o somatório das minhas dores, não. Você vai vivenciar o que tenha para vivenciar, mas o dia a dia é de lei. Por isso que eu sempre cito, né, aquilo daí da lápide do Longinos, todas as religiões, não, assim, não. Todas as bandeiras foram minha bandeira. Todos os países foram meu país. Todas as religiões foram minha religião. Todos os homens foram meus irmãos. Só eu sei a minha história. E o mestre também. Bonito. Agora, dá uma paradinha para respirar, que dá vai ser emocionante. Né? E aí continua assim. Então, só eu sei a minha história.
Isso, né? E agora eu estou voltando para casa, né? Então isso dá uma ideia de como é que é a luta diária que cada um de nós tem que ter, né? Com aquele lastro que a lei colocou em você para resolver, grego. O que você tem para resolver é tua competência, porque você, assim, toda esperança da lei reside em que você resolva a tua parte. E eu resolvo a minha, e vocês resolvam a de vocês, porque em cada um de nós resolvendo o que tem em cada um para resolver, a humanidade se resolve. Porque a egrégora do mal humano, né, assim que os que controlam a humanidade tanto fazem questão de alimentar com a dor, com o medo, com a guerra, com o domínio, aquilo que já falou de início, que é a mentira, né, é a erotização, é a guerra, é o domínio, é o egoísmo. Quer dizer, você vê no dia a dia as ações conscientes ou inconscientes desses estúpidos que se dizem seres humanos, fazendo com que a humanidade tenha medo e se perpetue no medo, e goste de ter medo e deseje a morte, e tema a morte, perpetuando um estado de afastamento da sua própria origem. Então, o dar embate a isso, né? Isso é de lei, isso é o nosso dia a dia, e só cada um de nós sabe o que acontece no dia a dia. É só isso que é o dragão no umbral, só isso que é a grande batalha. Não tem negocinho de, sabe, assim, não tem que ser sepultado, não tem que passar por nenhum processo, não tem que tomar nenhum chá, não tem que, sabe, não tem que ir no astral, não tem que ir em lugar nenhum, conscientemente, até porque hoje, né, nós somos na quinta raça mãe, nós temos que desenvolver e focar consciência na mente abstrata, não é mais nem no instinto, não é mais no animal, no astral. Você temos ainda uns minutinhos suficientes para você responder isso aqui, viu? Porque, Tomara que eu saiba, então. Você já falou, a história nos conta, a história, você já disse aqui, eu admiro o entusiasmo com que você fala as coisas. Já falamos do termo entusiasmo, né? Sim. E a segurança que você fala as coisas. Da onde você vai buscar essa segurança para dizer o que você fala aqui, considerando, eu me refiro a todo esse processo que você já disse que é irreversível, sendo que é notório, é conhecido que todos que nos antecederam, nós mesmos também, né, porque nós acredito que estivemos lá, falharam. Você sabe disso? Sei. Então, se todos que nos antecederam falharam, e eram muito mais do que nós? Não. Não, tudo bem, já sei que você vai ver. Tá. Onde você busca essa sua segurança para dar essa certeza de que dessa vez a coisa vai dar certo? E olha que já passou gente de peso por aqui. Eu te agradeço a oportunidade da pergunta, né? Então tá aí. Então, assim, eu não preciso ter certeza de nada porque eu desconheço a dúvida. Oh, tudo bem. Eu não tenho dúvida. Se eu não tenho dúvida de nada, eu não preciso ter certeza. Então, o que você julga que é segurança, não é segurança, é ausência de dúvida. Né? E aí eu falo sobre aquilo que eu sei e aquilo que eu vivo. Eu falo só o que eu vivo. Né? Eu falo só o que eu experiencio. Eu falo só o que a mim foi dado de conhecimento. Né? Eu falo a respeito da bagagem que eu tenho, mais nada. Porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Porque já deu certo. Nós estamos falando sobre um fato consumado. Então, assim, e eles falam assim, os que vieram antes foram superiores a nós. Não. Sempre a última humanidade, ela é o ápice da evolução. Você disse isso, sim. Né? Então, hoje, nós somos o somatório de tudo que de bom já foi feito e tudo que de ruim já foi feito. Né? Por quê? Porque tudo que de bom já foi feito consegue dar conta de tudo que de ruim já foi feito. E isso somos nós. Né? E a gente sabe, por conta desses caminhos da iniciação e do que se aprende, da história do que tem acontecido nesses últimos anos de 1883 ou de 1800 para cá, e como o que era impensável do ponto de vista humano, divino, físico, cósmico, se transformou em realidade. Né? Então, e é uma realidade tão lógica, né? É uma coisa tão factível, tão concreta, tão real,
que a gente não tem que fazer nenhum esforço mental, nenhuma elucubração, eu não tenho que me basear em nenhuma teoria para daí então colocar uma hipótese onde eu possa vir a acreditar. Não, estamos falando de realidade. É por isso que é fácil de falar, é por isso que é divertido. Ele se confunde com segurança e entusiasmo, mas não é só alegria e ausência de dúvida. É porque essas três questões que você abordou realmente são verdadeiros dragões mesmo. Egoísmo, sexo e medo. Sim. Isso é seríssimo. É, exatamente. Se cada um olhar para si, vai ver que está cheio disso. Sem dúvida. Até sabe por quê, Grego? Se não houvesse o que resolver, nós não teríamos nascido. Sem dúvida, não estaria. Se nós estamos aqui, por alguma porque razão. a gente tem coisa para resolver. Aí, de quebra, como a gente tem potencial, eu tenho, você, nós, todos vocês, que assim, é a divindade em processo de aquisição consciente do plano mais denso, aí foi dito o seguinte, não, então vai lá e resolve o teu negócio, da tua família que você escolheu, da nação que você escolheu, da raça humana e da própria divindade, botar tudo em ordem, depois desce. Isso está valendo para todo mundo. Então hoje até estava conversando de manhã com o Alvin, uma fase do Frá Diábulo. Frá Diábulo, um adepto, e daí disse que ele é responsável pelas bibliotecas subterrâneas, que ele disse que dia virá em que nós não saberemos se estamos no céu ou no inferno. Não no inferno. Sim, o inferno que é o inferior. De inferos, quer dizer, assim, é a mistura, né, do futuro com o presente, da lagarta com a superfície. Esse é o mundo que a gente está vivendo agora. Assim que são as coisas. Fala o que você quiser. Acho que não sei como esse processo, então, acho que ficou bem claro. Do umbral é uma coisa muito simples. Não existe assim aquilo que daí eu vou ter que passar por um processo e ter uma intervenção externa para daí então resolver, para daí depois tentar e resolver e brigar e ter aquele choque e voltar e aquilo gerar medo. Isso é só uma invenção para gerar mais medo. Tem um dito de escritos tradicionais do início da tradição chinesa que fala assim, o dragão, ele morde do lado esquerdo e após vencido, pelas cicatrizes entra a divindade. Então, o dragão do umbral morde do lado esquerdo, e o lado esquerdo não quer dizer só com relação ao lado lunar, mas o direito... O prana, concreto. Não, e não só, o prana positivo é o cérebro, e o prana negativo é o coração. Então, o morder, né, assim, onde o dragão morde para se alimentar, é exatamente no astral, na emoção. Na emoção, no exatamente, sentimento. E quando você consegue resolver isso, né, nesse espaço, né, onde foi sublimado aquilo que era contra a lei, se instala a divindade consciente. Então, daí o dragão do umbral se transforma no dragão celeste em cada um de nós, e o ser humano passa a ser um ser cristificado, um Crestus, né? um adepto perfeito, um iluminado. E aí você está isento de egoísmo, não, aí você está isento da roda, medo de alguma você coisa. Está isento da roda de renascimentos, e você daí pode optar em vir, mas daí já com um trabalho consciente para o gênero humano. Então, isso que era importante conversar hoje, é a desmistificação do que é dragão do umbral. E não existe em lugar nenhum, não é culpa de ninguém, é nossa responsabilidade, criada por cada um de nós, e nós temos o dever de resolver, de sublimar, porque em fazendo isso, nós estamos trabalhando para a humanidade, porque, por exemplo, eu falei de início, vamos supor que o mal humano, a egrégora humana, o somatório de todos os maus, não existe mais. Em mim ainda existe. Então a gente faz o processo contrário. Eu corto o liame que liga o medo que eu tenho, né, ao medo que todo mundo tem, e de mim ele não mais se alimenta, em mim ele não mais existe. E como de mim não mais se alimenta e em mim não mais existe, eu transformo, eu sublimo. Daí, através do que foi feito, você vê como fazer. E aí, se todo mundo cortar, né, aquele medo que existe em cada um de nós, o somatório de todos os medos, que é o grande dragão do umbral, que é o egrégora negativo, que é o karma da humanidade, ele não tem mais como se manter vivo, ele não tem mais como se alimentar, e ele por si só se esvai. Perfeito. Então, meu querido telespectador, pegue a sua lança e mate o seu dragão. Boa. Hoje não vou nem falar nada, só um fraterno abraço. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até sempre.